Gente, tudo bom com vocês? Hoje, como eu havia prometido, né, no vídeo do Escorpião, Júpiter em Escorpião, agora eu vou falar um pouquinho dele nas casas, como é que a gente vai observar isso no dia a dia, né? Então você tem Escorpião num determinado setor da tua vida que é onde ele está pedindo para você trabalhar. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vai trabalhar os outros setores, a gente trabalha de certa forma, mas na casa que a gente tá, que a gente trouxe essa energia para ser trabalhada, ela vai ser muito mais cobrada, né? Então, ou seja, a gente tem um dever muito maior para que a gente possa então regenerar tudo que está relacionado ao setor, né? À casa, aos assuntos da casa. E eu quero então falar um pouquinho, de novo, que Júpiter, né, em Escorpião, ele vai fazer o que? Ele vai dar prosperidade nas questões econômicas. Então, eu espero que algumas coisas, né, não só no Brasil, mas como no mundo todo, possam trazer maior prosperidade aí para as pessoas, né? Trazer recursos para que a gente possa, então, cada vez mais modificar onde a gente mora. Deixa eu falar mais um pouquinho, então vai trazer também bastante renovações, avanços tecnológicos, avanços na área da medicina, avanços na área principalmente do inconsciente do ser humano. Vamos descobrir áreas aí que podem ser exploradas, né? E aí eu vou dar uma recapitulada no como está o universo, né? Como estão os astros, né? Então vamos lá. Plutão, planeta da regeneração, da força de vontade, tá em Capri, ele vai ficar ainda malhando as questões relacionadas às rigidez, né? Então, as estruturas muito rígidas, estruturas ainda muito frias, que não tem nada a ver com o pensamento da nova era, né? Nova era, então, relacionada à energia de aquário, então, a energia de compartilhamento de fraternidade. Então, ele tá lá malhando, vai ficar até lá 2023, 2024, então, deixa ele fazer o seu trabalho. Depois a gente tem tá Urano no finalzinho de Áries, ele tá no finalzinho do terceiro decanato, que olha que engraçado, tá regido por Júpiter, olha, ó, Júpiter, que tá lá em Escorpião. Então ele não tá falando de uma coisa, Urano não tá falando de uma coisa relacionada a um trabalho individual, porque Áries, ele é um signo individual, ele é um signo muito eu. Né? Já Leão é eu. O Sagitário já é tipo nós, né? Já tá no nós. Graças a Deus, porque chega de tanto eu, né? Então ele já tá trabalhando, já para trazer um pouquinho dessa energia. E aí é engraçado porque Urano em Áries, então tá falando do quê? Da questão da gente, com a energia marciana, né? Essa energia guerreira, essa energia masculina, essa energia yang, a gente pode empreender novas não só estruturas, mas novas ideias, novos valores, né? Principalmente com relação ao coletivo, porque ele está no terceiro decanato, então o Júpiter está relacionado ao trabalho coletivo. E aí a gente tem, então, Netuno em Peixes, eu ainda não falei de Netuno em Peixes, olha que fofo, né? Deus é fofo, não dá vontade de apertar Deus, se Deus, tipo, se desse pra apertar, mas a gente aperta nós, porque é uma representação, então tá tudo certo. Netuno em Peixes, né, gente? Netuno, essa coisa confusa da gente. Eu só vou clicar porque eu só tenho 25 minutos para gravar. É por isso que eu vim mais perto da câmera. Essa coisa fofa de Netuno que deixa a gente tão enganado, né? A gente não sabe. É uma coisa tão... Sabe o que eu penso quando é Netuno em Peixes? Sabe quando a gente vai numa neblina, a gente não sabe direito, né? Não é um negócio assim, tipo, eu não sei direito, eu caio, sabe, em fraudes, eu caio sempre em ilusões. É complicado, mas esse é o lado, tipo, negativo, né? O lado positivo é esse amor incondicional, então assim, meio que tipo, tá fazendo um carinho, sabe? Tá fazendo um carinho no nosso ser como um todo. Esse Netuno em Peixes está trazendo amorosidade, ele está trazendo principalmente aí questões ligadas às artes, né? A música, a poesia, as pessoas estão ficando mais amorosas, né? Eu gosto de dizer em relação a isso. Vamos lá, quem mais, né? Quem que tá no jogo aí? Sol e Lua eu não vou falar, porque os trânsitos eles são rápidos, né? Então não tem como a gente falar. Mas aí, Marte, ele tá no finalzinho de Virgem, né? Marte relacionado à energia marciana, relacionado à energia masculina, relacionado a essa coragem, né? Quem tem Marte muito bem colocado no mapa, né? Sabe como se colocar, o seu alto valor. Ele tá no finalzinho, já tá entrando aonde? Em Libra. E Vênus
Vênus, que é a energia feminina, que está relacionado com a beleza, com a arte, está relacionado então com o refinamento, está relacionado então com as relações, né? Então com o equilíbrio, com as harmonias. Ele já está no signo de Libra, que é a sua casa. Então assim, ó, Vênus tá, ó, tô lá, tô super bem. E aí chega Marte, né? Do tipo, Marte assim, putz, grila, vou ter que ficar aqui. Porque Marte não gosta, né? Porque Marte ele gosta de ficar no seu oposto, né? O oposto de Libra é Áries. E Marte lá é do tipo assim, eu quero ter essa energia. E aí Vênus vem e dá um carinho, calma, vamos fazer de outra forma. Vamos fazer com essa energia, mas vamos fazer com beleza. Vem assim. E é engraçado, porque Marte, quem nasce com Marte em Vênus no mapa astral, é meio que tipo a pessoa, ela nasce dentro de si com aspectos harmoniosos, sabe? Eu falo que é um aspecto muito importante da questão de andrógenos, né? Da androgenia, no sentido assim, a pessoa ela tem um equilíbrio entre os dois. Então, esse Marte e Vênus em Libra vai trazer o que? A harmonia. Já que Júpiter saiu de Libra, porque Júpiter ele deu o quê? Ele amplificou as questões relacionadas à diplomacia, ele amplificou as questões relacionadas de beleza, as questões relacionadas, então, a gente ser mais flexível, né, com nós mesmos, né? Não só yin e menos yang, sabe? Ser o equilíbrio das duas energias, né? Então a gente também... Mercúrio, né? Esquecendo de Mercúrio, que Mercúrio está relacionado a Hermes não que está relacionado a ser um mensageiro de Deus. O que é isso, né? Está relacionado então com o intelecto. Então, assim, é a minha capacidade de canalizar e captar as ideias, né? Porque na verdade inteligência são ideias. Então, ele está no signo do quê? De Escorpião. Olha aí que interessante, como Deus é bom, né? Tudo isso para que a gente possa, então, ser pessoas refinadas, né? Ser como ele, né? Imagem e semelhança. E Mercúrio em Escorpião vai acontecer o quê? Ainda mais assim, quando Júpiter passar no mesmo grau ou muito próximo desse Mercúrio, vai trazer muitos insights. O que é o insight? Primeiro, interno. Sight no sentido de luz, de consciência, de ideia. Então, na hora que Júpiter passar por Mercúrio, a gente vai, assim, trazer coisas, trazer frases profundas, sabe? A gente vai virar quase um filósofo, porque a filosofia está muito ligada a Sagitário, né? Mas a gente vai trazer questionamentos tão enraizados que a gente não conseguia. Então vocês vão ver pessoas aí arrasando, principalmente na literatura. Acho que a literatura ela vai ter na própria literatura, na própria fala das pessoas, né? Só que sempre tem o seu lado assim, né? Negativo, né? Como assim? Como o Escorpião ele é aquele signo onde ele é muito fechado, né? Muito cético, né? O que pode acontecer é que de vez ele fazer um insight, uma ideia, uma expressão profunda, ele pode machucar, né? Então ele está ferindo profundamente, porque na verdade ele é ferido, entendeu? Então ele fere o outro porque ele está ferido. Então é uma forma, ele é muito armado, né? E é engraçado que esse Mercúrio e Júpiter estão no primeiro decanato, que é o que é regido por Marte. Marte rege Áries, então pode acontecer aí as pessoas podem se machucar no primeiro momento, porque todas estão armadas, não querem se desarmar no sentido assim, de se entregar, né? Se entregar nas questões relacionadas à sua própria essência, né? O ego, ele quer ainda ficar armado, segurar ainda aqueles valores que já não prestam mais para nada, e aí as pessoas podem se machucar, né? Então tomar cuidado, não precisa afiar a língua, né? Eu penso assim, se você tá machucado internamente, se você tá ferido, se olha no espelho, sabe? Fala pra você mesmo, não precisa falar pro outro. Senão a gente sempre vai ficar fazendo karma, e karma no sentido de trabalho. A gente vai ficar se carregando dessas energias, e aí a gente não sai desse negócio aqui da roda de samsara, né? Da própria roda astrológica. Então toma um pouco de cuidado. Se você tem alguma dificuldade, procure uma terapia, procure uma atividade física. É interessante procurar uma atividade física com esses trânsitos assim, porque vai ajudar a tua beleza, vai ajudar o teu refinamento e vai ajudar você a baixar um pouco essa energia de Marte que está bem forte nesse final assim desse final de ano até o começo do ano que vem. E eu então agora vou falar sobre Escorpião nas casas, relacionados então a Júpiter nas casas. O que a gente pode aí trabalhar, então você aí agora eu vou falar um pouquinho sobre
escorpião nas casas, e no contraponto, então eu vou falar então já dessa energia de touro, né, de Urano em touro, né? Que na verdade, gente, sempre falo isso, na verdade não existem 12 casas, mas 6 casas polarizadas, né? Então o que acontece? Uma pessoa que ela tem escorpião, ela tem que desapegar. Muitas vezes, no setor que ela escolheu aquela energia, muitas vezes ela não consegue desapegar e ela acaba escoando para o outro lado que é touro. Então ela se apega nos assuntos, né? Que está relacionado, tá? As casas estão relacionadas umas às outras. Então, eu vou começar então falando um pouquinho da casa 1. Uma pessoa que tem escorpião na casa 1 é difícil. Porque a casa 1, gente, o ascendente, ele é como a gente olha o mundo, né? Então é a nossa máscara mesmo, é como a gente vai para o mundo, é como o mundo vê a gente, e como nós vemos o mundo, né? E como o escorpião, ele é fechado, né? Ele tem... escorpião tá ligado então com a água, né? E é uma água cristalizada, dura. Ele é fechado com relação às emoções. Então é uma pessoa que sim é cética. É uma pessoa que se ela não tiver um nível de consciência, ela vai ser uma pessoa muito turrona, sabe? Porque a casa de Áries é tipo essa coisa líder, essa coisa tipo... Sou eu, mas de maneira muito brusca, sabe? É aquele guerreiro assim, tipo, bruto, sabe? Uma coisa, escorpião muito bruto, muito... Nem sei o que é. E o que acontece é que a pessoa, ela vai ser... Sabe como é que é uma pessoa que ela tá com esse Júpiter aí na casa 1? O que ela precisa aprender? Primeiro é assim. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu quero fazer uma festa de aniversário. Mas tem que ser do meu jeito. Então, ou seja, ela coloca o alto valor dela como sendo, assim, o melhor de todo, sabe? Tem que ser, se não for do mesmo, tipo assim, se não for do meu jeito, se aquele bolo não for daquele gosto, que já não tem mais festa. É aquela pessoa, assim, que provavelmente quando era criança, que ela, tipo, é difícil esse posicionamento, era aquela coisa assim, mãe, eu quero isso, é minha vontade. Aí a mãe não dá, a criança, tipo, destrói tudo, sabe? Então, se não é pra dar pra mim, não dá pra ninguém. E o que você tem que entender, então, né? Júpiter, ele vai te ajudar isso, já curando para te libertar. Primeira coisa, né? A gente tem que entender que nós somos iguais a todo mundo. Não é porque você acha que é do seu jeito, tem que ser do seu jeito. Então, você tem que trabalhar o quê? A flexibilidade, que é o touro, né? Que é a energia de touro. Então, o que vai acontecer? Ele vai te ajudar a libertar um pouco essas crenças que você tem, esse valor que você colocou. Por quê? Porque você é inseguro, então você é muito controlador, e você é dominador, e você quer, tipo, sabe, você tem um poder nesse sentido, assim, de controlar a vida, sabe? Isso pode te machucar muito, na verdade te machuca muito, assim, né? Quando a gente fala, então, da casa 7, esse relacionamento é um relacionamento muito intransigente, porque, assim, tem que ter harmonia no relacionamento, né? Tem que ter uma flexibilidade. Então, assim, você precisa entender que ninguém controla ninguém. Entendeu? E você tem que ter mais confiança no outro. Então, assim, é uma pessoa que ela não consegue confiar no outro. Então, assim, esse posicionamento fala que confie no outro. As outras pessoas também têm seus valores, sabe? A pessoa também tem valores. Então, você começa a acreditar nessa questão. E que se não der, a vida se não der pra fazer do seu jeito, você tem que encarar com uma outra visão, com uma outra percepção. Pra quê? Pra que você possa amanciar aí este seu jeito de ser. Vamos lá, falando um pouquinho... Casa 2, então quer dizer que ele vai te dar... A casa 2, então, está relacionado à energia de touro e a energia de escorpião, né? Porque a energia taurina e a energia escorpianina, que está relacionado o quê? As minhas posses, o meu corpo, e a casa outra é o outro, o dinheiro do outro, o bem dos outros, e também está relacionado a questões da sexualidade, as questões, assim, de entrega mesmo, né? Na casa 8. E o que acontece? A pessoa, ela colocou todos os seus valores, ela acha que uma pessoa tem valor através dos seus bens materiais. Então é uma pessoa que ela é insegura e ela veio aqui para desapegar nisso. Então ela precisa entender que as pessoas, elas têm um valor delas, e não necessariamente é porque aquela pessoa não tem o carro que você acha que aquele carro é que vai dar o status, é que ela não é ninguém. Então isso você tem que começar a ver isso na tua vida, se você tem esse posicionamento, né? Entender que o outro, ele tem o valor dele independente das questões materiais,
né? Independente do corpo, né? Então esse é um posicionamento bem importante. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Então o que acontece é que você pode manipular as pessoas através dos bens materiais. Fica aí um pouco, então é uma coisa um pouco muito rígida, né? Porque como o touro é um signo muito fixo, então assim, para você vai ser bem difícil você trabalhar essas questões. Mas se você trabalhar, a prosperidade vai vir muito maior, assim. E você vai poder compartilhar com as pessoas. Casa 3 e casa 9. Então o que acontece? Quando você nasce com escorpião na casa 3, isso quer dizer o quê? Ele está pedindo para você desapegar as suas ideias fixas, sabe? Aquele teu conhecimento, aquela tua forma de falar, aquela tua forma de expressar. Ele está pedindo o quê? Para que você se renove, para que você possa enxergar que as outras ideias, elas também são ideias e podem ser aproveitadas. Então, pessoas que têm escorpião na casa 3, elas podem ser muito preconceituosas, elas têm preconceito, sabe? Um pré-conceito. Então, de ideias, de conhecimentos, da própria fala. Então, começa a ver as pessoas, começa a ver os outros conhecimentos de uma outra forma, que pode te ajudar. E vai te trazer, então, um maior conhecimento de você mesmo. Quanto mais eu fico assim, não, é minha ideia, acabou, ponto final, menos eu consigo entrar dentro de mim. Então, esse é um posicionamento que ele está pedindo. E ainda a casa 3 é curiosidade. Então, ele vai te dar mais curiosidade para que você possa trazer. Mas você precisa desapegar, sabe? Essa coisa tipo, fixa de escorpião. Não dá. Chega, não rola. Posicionamento da casa 4. Bem, o posicionamento da casa 4 eu falo que é um posicionamento difícil. Porque a casa 4 é o nosso âmbito familiar, né? É a nossa primeira base. E a pessoa ela tem que aprender que o controle emocional, que a segurança emocional está dentro dela e não nos familiares. Então ela vai ser colocada em vários contextos onde as pessoas sempre vão fazer com que ela seja um dependente emocional, né? Então ela tem que começar a criar confiança em si, com relação à sua própria emoção. Então muitas vezes você vai ser colocado em situações onde você tem que falar não para a família, falar não quero, eu vou seguir o meu rumo, são as minhas ideias, né? Você não precisa, para que você possa viver sua vida, você não precisa que a sua família concorde com o seu ideal. Se a sua família não concorda com o seu ideal, você chega, agradece e você vai viver sua vida, né? Então, vai te trazer uma libertação aí com relação às questões familiares, aos vínculos familiares, que são os mais complexos, que são os mais difíceis, né? Eu vejo uma mãe, assim, uma mãe que controla os filhos. É muito difícil o filho, né, que olha uma mãe falando, poxa, mas ela é meu referencial, sempre foi meu referencial, eu vou falar não pra ela não consegue ver o meu próprio valor. É difícil, mas se você trabalhar isso, você vai ver que tudo foi feito para o seu próprio crescimento. A casa 5 está relacionada à casa de Leão. Eu gosto dessa casa, né? Porque essa casa, assim, ela tá muito relacionada ao ego, a uma máscara mesmo, né? Essa coisa do brilho, porque a pessoa, quando tem escorpião na casa 5, ela traz um magnetismo muito forte e ela acha que, assim, ela é superior a todo mundo. Ela é prepotente, ela é arrogante. Então, o que acontece? Escorpião na casa 5 tá pedindo pra você, será mesmo que você é o must, que você é o supra-sumo, você é a última bolacha do pacote, será que as outras pessoas não têm? Sabe? Então, assim, ele pede isso, e em contraponto lá, Touro na casa 11, tá pedindo o que pra você? Tá pedindo pra que você traga um pouco desse seu brilho, mas pra todos, né? Para que não fique uma coisa só relacionada a você, sabe? Tipo, eu brilho. Não, brilhe com as outras pessoas. Traz isso, então ele vai te dar uma libertação com relação a isso, para que você não fique preso nessa máscara aí, né, nesse ator que você encarnou. Então vamos lá. Casa 6. A casa 6 está relacionada à energia de Virgem, então vamos dizer, está pedindo para você, para que você não fique tão apegado aos defeitos, sabe, aos mínimos detalhes, a questão do autoaperfeiçoamento. A pessoa é tão encanada nisso, né? Que ela é crítica demais, cara. Então, assim, ela vê uma pessoa e ela fala assim, não, desse jeito não é, tem que ser daquele jeito. Só que daquele jeito não existe, sabe? É uma coisa que a pessoa cria na cabeça dela.
E isso está relacionado ao quê? Que ela não aceita as próprias limitações, né? Os próprios defeitos. Então, assim, começa a olhar para você de uma outra forma, começa a ver que aquele defeito e aquela limitação, ela é importante. Ela é importante para que a gente possa reconhecer que somos, sim, limitados quando estamos encarnados num corpo físico. Não dá pra gente fazer... Não dá pra mim, exemplo, se eu quiser me jogar da janela, eu vou morrer, vou cair lá, tipo, não dá. Tem uma limitação, né, para que a gente possa botar um pouquinho o pé no chão. Então, assim, veio para pedir para você desapegar com relação a essas questões aí de crítica demais, sabe? Esse autoaperfeiçoamento de uma maneira um pouco neurótica. Então, assim, fique ligado um pouco nisso, né? Então, aceitar os defeitos, né? Que está relacionado, então, ao oposto à casa 12. Ele vai te libertar um pouco com relação a isso, então você vai começar a olhar as pessoas e amar as pessoas um pouco mais de forma incondicional. Vamos lá, falar a casa 7. Bem, a casa 7 é aquela pessoa que tem a dependência emocional, principalmente com relação ao outro, né? Então, ou seja, a pessoa, ela não tem confiança e lealdade nela mesma. Ela deposita tudo isso no outro, aí o outro vai embora. Putz, aí é um marasmo. Pessoa que tem escorpião na casa 7 deve ser trash, porque é um signo que traz um poder, que traz uma dominação, que traz um controle, e as pessoas, assim, que namoram pessoas assim, devem se sentir sufocadas, né? Porque, assim, no começo, cai numa armadilha. Depois elas vão vendo e falam, putz, onde eu entrei aqui? Né? Então, você precisa entender que você precisa confiar em você mesmo, né? Você precisa ter essa confiança em você. Se em escorpião na casa 1 a pessoa precisa confiar no outro, quando tem escorpião na casa 7, a pessoa precisa confiar em si mesma. Né? Ela precisa confiar, assim, a segurança interna dentro dela, né? Parar com essa coisa de controlar as situações, controlar o outro, só para ter a sua segurança, mas é uma falsa segurança. Então começa a observar. Casa 1 é confiança no outro e casa 7 é confiança em si mesmo. Já estou misturando aí o que vai acontecer, né? As libertações no sentido de Urano, né? Que são as rupturas, né? Todos os processos que vão acabar a gente saindo dessas crenças, desses padrões. Casa 8, né? Casa 8, a pessoa que tem escorpião na casa 8, né? Uma casa energia domiciliada, a pessoa ela tem um forte instinto. Ela tem essa coisa forte da sexualidade. O que ela precisa aprender? Se na casa 2 a gente precisa aprender a desapegar com relação assim, as pessoas elas têm o valor delas interno, não um valor colocado nos materiais, a pessoa da casa 8 ela vai ter que aprender a desapegar um pouco desses seus instintos, né? Principalmente os instintos sexual. Ela vai ter que desapegar para que ela possa viver um pouco mais livre, porque ela fica presa nessa energia, né? E aí que acontece que ela encara o corpo como uma limitação, vira uma obsessão a pessoa que tem escorpião na casa 8. E se tiver Plutão ali, gente, Jesus Cristo amado, eu não quero ser essa pessoa. Tô brincando, gente. Mas você precisa controlar esses seus instintos, né? E entender, assim, que tudo na vida é um equilíbrio. Não dá pra eu simplesmente só ficar me afirmando nessa energia sexual, nessa energia instintiva. Então controle essa sua energia instintiva. A casa 8 até a casa 12 são são as casas mais difíceis, porque toda essa energia que ela vem da casa 1 até a casa 7, que são energias mais individuais, a gente tem que começar a fazer o transbordo para o coletivo. Então, se você tem muita energia instintiva, muita energia sexual, sabe o que você tem que fazer para desapegar? Canalizar para as outras pessoas. Então, você tem que buscar, assim, a sua espiritualidade, você tem que buscar, assim, estar com pessoas que possam ajudar essas pessoas a resgatar, sabe, essa energia sexual, no sentido de não fazer sexo, gente, mas no sentido de vitalidade, no sentido de libido. Então, assim, você pode fazer esse transbordo. Então, é muito importante você trabalhar com o coletivo. Casa 9, vamos lá. Escorpião na casa 9. O que tá falando? Tá falando que você vai ser confrontado com os valores relacionados
espirituais, né? Então, assim, religiosos, a fé, os conhecimentos superiores, né? Será mesmo que é assim, né? E muitas vezes você controla as pessoas através do conhecimento. Quem tem Plutão na casa 9 é muito engraçado, esses religiosos, esses pastores, eles acabam controlando as pessoas através, né? Esses conhecimentos que, infelizmente, eles já são ultrapassados, eles são só conhecimentos para controlar um povo, né? Então, se você tem Escorpião nessa casa, ele vai pedir o quê? Regeneração, mas não é só regeneração com relação às questões espirituais, ele vai pedir emocionais, porque a casa 9 é uma casa que a gente já passou da casa 8, então já teve um processo de regeneração, ele vai pedir então processos emocionais, questões relacionadas ao material, mentais, então é uma transformação também muito não é complicada, mas é muito intensa. E aí ele vai pedir para você que você sempre, na hora que você for fazer uma transformação de valor, que você compartilhe com as pessoas, sempre. Lembrando, sempre da casa 8 até a casa 12, você tem que fazer esse transbordo para o coletivo, tá? Que é muito importante para você. Casa 10. A casa 10 é uma casa muito importante, porque ela está relacionada, então, com o poder de Capricórnio, as instituições, né? A reputação social. E aí, muitas vezes a pessoa ela foge das suas responsabilidades, né? Ela foge, então, da sua função social. E a pessoa não pode fugir quando tem Escorpião na casa 10. Ou se você nasceu com Escorpião na casa 10, você tem que assumir a sua missão de vida. A sua missão de vida é o quê? É regenerar e transformar a sociedade. Então, a sua vida ela não vai ser uma vida pautada para si. Ela vai ser uma vida pautada para o coletivo. Então, você precisa buscar, primeiramente, a sua missão de vida. Escorpião na casa 10 é um posicionamento também complexo, porque se a pessoa não souber o seu propósito de vida, cara, ela sempre vai ter crises, mas assim, ela sempre vai arrastar essas crises. As crises são importantes, mas se ela não souber o propósito, aonde ela tem que chegar, ela pode ficar um pouco confusa, tá? Deixa eu só ver alguma coisa, então assim, toma cuidado com a manipulação, tá? Porque é um posicionamento muito forte. Então, assim, não manipula. Esse posicionamento também é de políticos, tá? Quem tem Escorpião aí na casa 10 e a gente vê o que acontece. Vamos lá, entrando o Escorpião na casa 11, o que ele pede pra gente? Primeiro, que a gente vai se transformar e regenerar através dos grupos. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você fique um pouco antissocial. A sua fuga não quero ficar naquele grupo, quero ficar comigo, porque o oposto da casa 11 é a casa 5, que é o leão, é eu. Tipo, eu sou um must, os outros são nada. Então, ele está pedindo para que você fique dentro de grupos, né? Você que tem Escorpião na casa 11, faça parte de grupos para que você possa se transformar, se regenerar e assim cada vez mais compartilhar aquilo que você consegue trazer dentro de si, tá? E a casa 12, gente, a casa 12 é a casa difícil. Um Escorpião na casa 12 é um posicionamento que é difícil porque a casa 12 é a casa da espiritualidade que dizem. Mas pra mim, gente, todas as casas são espiritualidade. Pra mim tudo é espiritualidade, né? Eu não consigo diferenciar isso. Pra mim não há uma separatividade. Mas a casa 12, ela é o oculto do oculto. Então imagine assim, por isso que eu falo, parece que a gente tá na neblina. Porque eu não consigo ainda enxergar aquilo que está além disso daqui, da matéria, né? Então eu não consigo ainda enxergar as energias, né? Que a gente só vai conseguir enxergar as energias quando a gente transcender, né, a 3D e a gente abrir então o nosso chakra frontal, a nossa clarividência, que aí a gente enxerga o como um todo, uma visão, né, amplificada da vida, né, uma transcendência. Então o que acontece? Se a pessoa com Escorpião na casa 8 ela já é sensível, na casa 12 é sensível, é uma profundidade. Então assim, o que ele está pedindo? Transcendência. Você que tem Escorpião na casa 12, você precisa buscar você, mas de uma maneira profunda. Você precisa, assim, acionar e desenvolver a tua intuição, sabe? A tua emoção, mas a sua emoção de forma incondicional. É um negócio muito intenso e muitas pessoas com esse posicionamento, realmente elas caem em loucuras, assim, porque é difícil, não é fácil. Então, procure algum lugar, assim, para que te possa dar um pouco de base, tá? Então, assim, e esse posicionamento vai dar medo, não é medo, é medo, assim, medo. Então, assim, não encare o medo como um medo, encare o medo, assim, como, assim, um desafio. Desafio do que? De conhecer a mim mesmo. Então, você precisa transcender você mesmo. E, claro, sempre fazendo esse transbordo para as pessoas, né? Deixa eu ver. Então, você tem que ter uma entrega incondicional para você mesmo, sabe? Se na casa 8 você tem que morrer, na casa 12 você tem que morrer 2 vezes. Morre.
para que você possa então chegar nesse universo aí que ainda é muito desconhecido para nós. Então a gente vai começar a nos libertar de todos esses padrões. Claro que depende de você. É muito difícil a gente registrar um problema um pouquinho no final da gravação, mas a intenção é que a gente possa então entender e compreender que nada é nosso, ninguém é de ninguém, e que a gente deve então cada vez mais transcender a ilusão, transcender os véus da Maia, né? Transcender. O filme Matrix, ele mostra isso bem claro. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que eu possa ajudar, claro, vocês podem escrever aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!